Boa noite a todos aqueles que estão entrando agora. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com a Lígia, com o Ivan, que estão fazendo aqui para nós essa harmonização. Vamos lá, meninas. Estamos aqui nos deliciando com vocês. Ótimo, foi ótimo você dar essa pausa aí para eu tomar uma aguinha. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor brilharem elo de alegria, de luz e caridade. E a terra inteira cantou fraternidade. Passou ali na tela, na mente os seus passos por toda Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente
Coisa linda, né, gente? Meninos, Lígia, Ivan, que bom tê-los aqui conosco. É sempre uma alegria para nós, vocês que estão sempre aqui prestigiando o Fé e Amor, né? Para E nós também queria colocar. também, sempre uma alegria. Então, e nós já também temos algum tempo que retornamos à nossa reunião presencial às quintas-feiras. E depois, se vocês estiverem disponíveis, será uma alegria nós nos encontrarmos, né, presencialmente, tá bom? Ah, que legal. Obrigada. Vamos fazer mais uma para a gente passar a segunda parte? Vamos sim. Desculpa, gente. Passou um avião aqui, tá ruim de ouvir. Nós nem ouvimos ele aqui. Ah, ainda bem, é por causa o microfone só capta o que tá pertinho. Beleza. Essa última música, gente, é do Gun, né? Nova Luz, mas ela é uma mensagem de Meimei, tá? Depois quem tiver curiosidade de procurar uma adaptação da mensagem. Confia sempre, se eu não me engano, tá? Vamos lá, fazer a última aqui. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso eu peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Uma ótima noite a todo mundo. Prazer enorme estar aqui novamente. E vamos começar então a falar a respeito do tema de hoje. Sempre quando a gente pensa em falar do Evangelho, falar de algum episódio que remeta à vida de Jesus, à vida dos apóstolos, ou a qualquer episódio contido na Bíblia, nós devemos entender o contexto onde essas coisas aconteceram. Era uma outra cultura, uma outra época, uma outra noção de valores, uma outra visão de mundo. E as coisas só funcionam para que a gente possa absorver ao máximo daquela experiência se nós nos imaginarmos ali, junto com aquelas pessoas. Se nós sairmos aqui, né, do Distrito Federal, século XXI, para que nós possamos nos transportar em pensamento
para a Palestina do século I, uma Palestina conturbada, uma Palestina com muitas disputas de poder, uma Palestina ocupada por uma força estrangeira, que eram os romanos, também dirigida por estrangeiros, porque a Galileia, aquela região de Jesus, era uma região que era administrada por um rei fantoche do Império Romano, que era Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Magno, né, o Grande, aquele Herodes que, na tradição bíblica, mandou matar as criancinhas. É o filho dele que estava ali como rei na Galileia. Na Judéia, que é um outro território da Palestina, nós vamos ter Pôncio Pilatos gerindo aquilo ali. E as pessoas esperavam a presença de um Salvador, mas não é um Salvador do ponto de vista espiritual, era um Salvador do ponto de vista político. Aquelas pessoas esperavam alguém que expulsasse Herodes Antipas, que expulsasse os romanos, que acabasse com a corrupção no Templo de Jerusalém, que, apesar de ser a casa considerada pelos judeus a casa de Deus, era um antro de corrupção e todo mundo sabia disso. As pessoas elas enriqueciam quando elas tinham cargos públicos ali e os cargos eram hereditários. Somente quem era da tribo de Levi, dividido em 12 tribos, depois que a Babilônia passou o rolo compressor em Israel e também na Judéia, 10 tribos desapareceram. E nós só depois ficamos com duas, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As duas no sul, as duas na Judéia. Algumas famílias sabiam da sua existência. E os levitas, eles, como tinham a função religiosa, eles também se mantiveram nas suas tradições. Então, do ponto de vista de etnia, são duas, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Mas do ponto de vista religioso, né, do sacerdócio, a tribo de Levi. E entre os levitas, somente um grupo pequeno, considerado descendente de Sadoc, é que podia exercer o sacerdócio. Os demais poderiam ocupar outras funções no templo, mas jamais poderiam chegar, por exemplo, ao sumo sacerdócio. E as pessoas já estavam cansadas, porque isso era o Templo de Jerusalém, ele não era só um lugar de religião, ele também era o banco central daquele país. E as pessoas esperavam um Salvador que tirasse, que mudasse toda essa situação. Hoje nós utilizamos, né, do ponto de vista político, as pessoas têm uma expectativa de um Messias. Exatamente era a expectativa dos judeus na época de Jesus. Um líder político dado por Deus, como tinha levantado 1000 anos antes de Jesus, um outro líder que foi Davi, que também foi ungido, e a palavra Messias significa isso, uma pessoa que recebe um óleo sagrado na cabeça, é a unção, e o ungido em hebraico é Mashirra, e daí que a gente aportuguesa para Messias. E só quem era Messias eram os reis e os sacerdotes. Alguns profetas também recebiam unção. Então essas pessoas eram os Messias. E Jesus, ele está andando por toda aquela terra num espaço curtíssimo de tempo. A gente lendo os evangelhos, a gente acha que Jesus assim teve tempo de sobra para pregar a boa nova. É uma ilusão. Se a gente pegar o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e o de Lucas, normalmente a gente vai ter uma ideia que a vida pública de Jesus não durou mais de um ano. E como é que a gente sabe disso? Porque a Páscoa é anual. E nesses evangelhos só tem uma Páscoa. Jesus não teve em Jerusalém em outra oportunidade. A única oportunidade que ele teve de ir a Jerusalém foi para comemorar a Páscoa com seus amigos, e a gente já sabe no que deu, né? Acabou sendo crucificado no Gólgota. Se nós pegarmos o Evangelho de João, que é considerado o evangelho mais tardio, aí nós vamos ver que Jesus teve 3 Páscoas. Então foram 3 anos de vida pública. Mas não existe
consenso entre os estudiosos do tema, a maioria se inclina que Jesus teve menos de 1 ano de atividade pública, né? Que o Evangelho de Mateus, ele tem o Evangelho de João, ele tem um sentido teológico, religioso muito forte, por isso que ele coloca 3 Páscoas. Imagina uma pessoa, em menos de 1 ano, mudar todos os valores da humanidade. Se nós temos uma cultura ocidental, essa cultura ocidental, ela é embebida em valores judaico-cristãos, que não faz parte, por exemplo, da cultura oriental. Se boa parte do mundo hoje está civilizado graças aos valores das pessoas que continuaram a divulgação do Evangelho de Jesus. Geração após geração, muitas vezes sofrendo perseguição, muitas vezes sofrendo privações, para que nós hoje estivéssemos aqui falando do Evangelho. Houve época que você ter a cópia do Evangelho em casa era motivo para você ser sentenciado à morte. E pessoas correram esse risco para que hoje, gerações e gerações depois, nós pudéssemos estar discutindo sobre essas passagens do Evangelho. Então, essas pessoas tinham uma expectativa de um Messias político, de um Messias guerreiro, de um Messias que iria expulsar os romanos, expulsar a liderança estrangeira e devolver a terra aos filhos de Israel. Mas Jesus não era o Messias esperado. Muitos teólogos dizem que Jesus foi o Messias inesperado. Porque tudo que esperavam do Messias, Jesus apresentou outra proposta, uma proposta muito diferente. E a coluna vertebral do discurso de Jesus era o reino de Deus. E basicamente o que é o reino de Deus? Haja na sua vida como se Deus reinasse no teu dia a dia. Lembre-se que numa época de monarquia, de poder absoluto, quem determinava a lei era a realeza. Não tinha um Congresso Nacional com 2 câmaras, né, 2 casas para votarem as leis em turno e retorno. Não existia isso. O rei determinava a lei. Se Deus reina, Deus é o rei, então a lei de Deus é que deve reger as nossas vidas. E Jesus, como ele entendia essa tradição de Deus agindo nas nossas vidas? Que aquele que tem melhores condições cuidasse daquele que fosse mais fragilizado, daquele que tivesse mais saúde, amparasse aquele que tivesse doente, aquele que tivesse mais riqueza, ajudasse aquela pessoa que estava endividada, aquela pessoa que estava pobre. Que o homem, por ser fisicamente mais forte, num mundo que valia a força física, bem antes da Revolução Industrial, hoje tanto faz, homem, mulher, criança, aperta um botão, a máquina levanta 1 tonelada. Naquela época, não. Eram os braços que levantavam. Então, o homem, como tem biologicamente maior força física, cabia ao homem amparar a mulher. Então, sempre a visão é o cuidar das pessoas, porque nós somos uma família chamada humanidade. Deus criou todos nós com a mesma natureza, imagens e semelhança do Pai. Tudo que nós fazemos contra ou a favor a outro ser humano, na visão de Jesus, que ele resgata isso de uma tradição profética, tudo que você faz a favor ou contra o seu semelhante, você está fazendo a favor ou contra a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus fazia os chamados milagres, ou seja, eram situações que as pessoas não sabiam explicar o que acontecia, mas sabiam o que acontecia. E qual era o cerne do milagre? O cerne do milagre é dizer, olha, Deus chegou e Deus está reinando nas nossas vidas. Então, Jesus, ele cura o cego porque no reino de Deus
todas as pessoas têm visão. No reino de Deus não há morte, porque a morte, se a gente pegar a tradição do livro Gênesis, a morte vem do pecado. Então, se não há pecado, se as pessoas elas se redimem, elas se convertem, então não há morte. Então Jesus ressuscita os mortos. Jesus, ele ampara os desvalidos, porque no reino de Deus existe um grande banquete onde estão reunidos os patriarcas daquele povo, do povo de Israel, então Abraão, Isaac e Jacó, comendo na mesma mesa que todas as pessoas que são justas. E o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que segue as determinações de Deus. É isso que Jesus vem pregar. Essa é a boa notícia, a boa nova. O reino de Deus irrompeu. E o que ele está fazendo é adiantar aquilo para o qual o mundo está destinado. Um mundo sem injustiça, porque as pessoas serão boas e justas. Um mundo sem sofrimento, porque se as pessoas são boas, elas não têm necessidade de sofrer, porque o sofrimento é o salário das más ações, aquilo que os antigos chamavam de pecado, né? Pecado, a raiz da palavra pecado, significa andar em erro. Ou era muito usado para arqueiros, a pessoa que errava o alvo. Errar o alvo é o pecado. Então, a pessoa que pensava uma coisa e fazia outra, ela se desviava, ela andava em pecado. No mundo onde não há pecado, não há sofrimento. No mundo onde as pessoas enxergam a divindade, porque elas convivem com Deus, não há pessoas cegas, estropiadas, pessoas com lepra. Então, Jesus ele dá uma prévia, ele dá uma antecipação do que é uma vida feliz, porque Deus reina. Então, os milagres eram para isso. É para anunciar, Deus está na vida de vocês. Não é só porque Jesus era legal, porque era gente boa, era muito mais do que isso. Porque muitas pessoas ouviram Jesus e não foram curadas. Muitas pessoas, Jesus ele andava de aldeia em aldeia. Imagina, por exemplo, uma pessoa que era paraplégica, que não tinha nem cadeira de rodas naquela época, que era numa maca, a pessoa procurar, com a ajuda de familiares, de amigos, onde Jesus estaria pregando no dia seguinte. Então não foi possível curar todas as pessoas. Existia uma visão da batalha do bem contra o mal. Então, por isso que nós vemos nessas narrativas dos evangelhos a questão do exorcismo, porque o espírito impuro é que traz o sofrimento. No reino de Deus não vai haver impureza. Então as pessoas não serão mais subjugadas por espíritos trevosos. Essa é a beleza. E aí ele vai pregando de aldeia em aldeia. Chegou o reino de Deus. Não é que esse reino está estabelecido. É como se fosse o clarear de um dia depois de uma noite muito escura. Os primeiros raios desse dia estão iluminando o céu. Está irrompendo o reino de Deus. É um processo. Depois que começa esse processo, ninguém para mais. E durante esse percurso, ele indo de aldeia em aldeia, numa das aldeias que ele vai, numa das cidades que ele vai, existe um cego à porta da cidade. E esse cego tem por nome Bartimeu. Bar, em aramaico, significa filho de. Então, era uma pessoa que a gente não sabe o nome, mas era filho de Timeu. Timeu era o pai. Normalmente as pessoas eram conhecidas por filho de alguém ou porque eram nascidas na cidade tal. Então, Jesus de Nazaré, Bartimeu, né? Ou a pessoa tinha referência da cidade, ou a pessoa tinha referência do seu antepassado. E o Bartimeu conhecia a fama de profeta itinerante e curandeiro que Jesus era. E ele, quando sabe que Jesus está se aproximando da cidade, e lembre-se, as pessoas ficam em volta de Jesus, esperando dele o Messias político, o Messias guerreiro. E
Jesus nunca falou que ele tinha esse papel. O papel de Jesus era outro, era de ser arauto do reino de Deus. Ele, cego, Bartimeu, na entrada da cidade. O que significa estar na entrada da cidade? Era como pedinte aonde as pessoas passam. E na mentalidade da época, se ele era cego, é porque ele estava sendo castigado, porque ele pecou. Se ele não pecou, os pais dele provavelmente pecaram, por isso que ele nasceu cego. Se os pais não pecaram, os avós pecaram. Se os avós não pecaram, os bisavós pecaram. Onde é que a gente encontra isso? Nos 10 mandamentos, lá no Êxodo. Que Deus castiga, né? O Deus dos judeus, Yahvé, castiga o pecado até a 4ª geração. Então, alguém pecou, ou o Bartimeu, ou alguém da família dele que foi ancestral, e ele está ali resgatando esse pecado. Então, é uma pessoa que numa sociedade pequena, agrária, numa sociedade antiga, o valor de honra e vergonha era muito forte. Hoje, como nós vivemos em grandes centros urbanos, parece que a questão do nome, a questão da honra de uma pessoa se dilui, né? Numa cidade com milhares de habitantes. Mas quando você tem uma aldeia que todo mundo se conhece, Nazaré, por exemplo, a cidade de Jesus, era uma aldeia com 400 habitantes. Não passava disso. Cafarnaum, que era um pouquinho maior, era de 900 a 1.200 habitantes. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era quem. Hoje, um prédio de um bom condomínio tem mais gente morando que tinha Cafarnaum inteira. E olha que para conhecer o prédio, todos os vizinhos do prédio, nem reunião do condomínio a gente conhece. Mas lá eles se conheciam. Então, você ser tomado por cego significa que você não pode trabalhar. Então, você depende da caridade alheia. Mas essa caridade não te vê com bons olhos, porque você é cego porque é fruto do pecado da tua cegueira. E veja como isso é sério. Às vezes, no meio espírita, a gente não tem essa visão. Quando a gente vê uma pessoa com algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, a gente fala, né, ou pensa, isso aí é karma. O que o anjinho andou aprontando na reencarnação passada? Não é isso que a maioria das pessoas no Espiritismo pensa? E a gente esquece que aqui é um planeta de provas e expiações. Nem todas as limitações físicas, nem todos os transtornos são de ordem expiatória. Podem ser de ordem probatória. Ou seja, desenvolver as nossas habilidades, testar a nossa capacidade, provas ou expiações. Mas naquele tempo, como hoje, nós temos dificuldade de ver assim. Então, Bartimeu, ele era visto pelas pessoas, se eu não me engano, de Jericó, é uma cidade que é uma das cidades mais antigas do mundo. Ele era tido como uma pessoa totalmente indesejada. Indesejada porque ele era um estorvo, porque os outros tinham que sustentá-lo, financeiramente falando, e era um estorvo porque ele era pecador. O fato disso se demonstrava na cegueira dele. E aí, quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Lembre-se, filho de Davi, Davi foi um líder político guerreiro. O próximo Messias, eles esperavam que fosse um líder político e guerreiro. E ele achava que Jesus seria esse líder. E as pessoas mandavam ele calar a boca. E por que mandavam calar a boca? Exatamente porque ele era um estorvo. E quanto mais mandavam ele calar a boca, mais Bartimeu gritava: Filho de Davi, tende piedade de mim. E chegou aos ouvidos de Jesus. E Jesus manda que ele se aproxime. E aí as pessoas que estão ali em volta acabam dando força para o Bartimeu. Olha, ele está te chamando. Lembrando que o homem era cego.
Imaginem uma pessoa chamar um cego no meio de uma multidão e você se dirigir simplesmente pela sua audição. E nesse momento, Bartimeu levanta, larga a sua capa e vai rapidamente, tateando no escuro, porque quem vive na cegueira vive na escuridão, em direção a Jesus. E a gente, não, às vezes, olhando essa passagem, não percebe um pequeno detalhe. A capa era a vestimenta que cobria o corpo. Uma pessoa, normalmente um homem, só se livrava da capa em casa, porque ele ficava de tanga, ficava à vontade. A cueca da época era a tanga. Em cima da tanga era a capa. Em cima da capa era a túnica. Andar sem a capa é você andar desnudo. É como se uma pessoa andasse de cueca na rua. E Bartimeu, sendo oprimido para que pudesse correr em direção a Jesus, ele se livra até da sua capa e vai praticamente desnudo em direção a Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E é interessante, porque às vezes a pessoa tem um problema, a gente quer ajudar a pessoa, mas ela não quer a solução do problema dela. Ela quer, às vezes, um problema maior do que ela já tem. Quantas pessoas, né? Eu lembro da minha época de mocidade espírita, que as pessoas choravam, sofriam, porque queriam namorar com um rapaz ou com uma moça que não correspondia. E a pessoa queria porque queria. Às vezes conseguia. Só que o objeto de desejo era motivo de sofrimento, porque não tinha maturidade para um relacionamento. Quantas vezes a pessoa ela quer ficar num local de violência, de ameaça, e ela pede todo dia para Deus para que ela não mude, porque ela tem medo de sair do local onde ela cresceu, onde ela conhece. Daí a importância da pergunta de Jesus. Eu sei que você é cego, mas o que você quer que eu faça? Me diz. Qual é o problema que você quer que eu solucione? E eu quero ver. E aí Jesus fala para ele: vá, a tua fé te salvou. E a partir daquele momento, o homem volta a enxergar. O que esse homem teve que deixar para trás para voltar a enxergar, nesses curtos versículos, a gente, se não contextualizar naquela época, não tem a noção. Esse homem teve que enfrentar uma multidão. Ele teve que tatear nas sombras. Ele teve que se livrar da própria capa e ir a Jesus praticamente nu e pedir aquilo que ele achava que era importante. E uma vez curado, ele já não poderia mais pedir para os outros. Viria um novo desafio na vida dele. Ele teria que providenciar por conta própria o seu sustento. Uma pessoa que provavelmente era pedinte há muito tempo e agora teria que trabalhar com o suor do seu rosto para garantir o pão nosso de cada dia. Então, não é só correr até Jesus, não é só pedir as coisas que nós queremos. A questão é o que nós estamos dispostos a deixar para trás para irmos em direção a Jesus. Jesus foi crucificado não é porque ele era gente boa, não é porque ele fazia milagre, não é porque ele falava bonitinho, ele era ótimo em falar parábolas. Jesus foi crucificado porque ele entrou em choque com os valores do mundo. Não tem como você seguir a Jesus e não se incomodar. Eu vejo muito dirigente, palestrante espírita, às vezes conversando comigo e diz: não, isso aí eu não me importo, eu não estou aqui para me incomodar.
É como se a pessoa estivesse dizendo, bom, eu não estou aqui para servir a Jesus. Paulo, na sua epístola aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 10, ele se defendendo em relação às acusações que ele estava recebendo, e ele sendo duro com os Gálatas, ele diz assim: se eu quisesse agradar aos homens, eu não poderia servir a Deus. O que nós estamos dispostos a deixar para trás da nossa escuridão, da nossa proteção, da nossa zona de conforto, para aquele que quiser vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A proposta é essa. Algumas pessoas falam assim: ah, mas nós vivemos, ninguém veio no mundo para sofrer. Nós viemos ao mundo para sermos felizes. De que mundo você está falando? Porque, se eu não me engano, na escala espírita, nós temos os mundos primitivos, os mundos de prova e regeneração, que é o nosso, prova e expiação, desculpa, é o nosso, mundo de regeneração, que a gente torce para chegar lá, depois os mundos ditosos ou felizes, e depois os mundos celestes. Aqui não é lugar para ser feliz, porque aqui é provas e expiações. Aqui é ganhar o pão com o suor do rosto, é ter os filhos com a dor do parto. Aqui é seguir Jesus, negando a si mesmo, carregando a sua cruz e indo atrás dele. Se a gente fizer isso, aí a gente pode até reencarnar nos mundos felizes. Mas a Terra não é resort. A Terra não é lugar para tirar férias. A Terra é lugar onde nós seremos experimentados, provados, para saber de que material nós somos feitos. E a grande questão do Bartimeu é um drama que todos nós vivenciamos. Imaginem uma pessoa que está num barco que representa os valores materiais que essa pessoa tem. Os vícios, os erros, as dificuldades, as mazelas, é o barco da vida dela. Só que esse barco é tão mal projetado, porque é tão centrado no eu, na natureza material, e nós somos seres espirituais encarnados, nós não somos seres materiais. A matéria é só um momento, não é a nossa natureza. E esse barco, porque ele não foi feito para andar pelas ondas do destino, ele começa a naufragar. E como todo barco que afunda, a tendência das pessoas é procurar cada vez o lugar mais alto e mais seco, até que elas ficam na pontinha do mastro. E aí está no meio do oceano, no meio da incerteza. E você tem duas opções. Ou afunda com os teus erros, mas que é o que você conhece, é o que você se sente à vontade, é a sua zona de conforto, é o que te dá segurança no mar da vida. Ou você larga do navio dos teus defeitos, do navio das tuas deficiências e se joga no oceano da vida. Foi exatamente isso que Bartimeu teve que vivenciar. Enfrentar a escuridão, enfrentar pessoas que o mandavam calar a boca, se livrar da capa, sair desnudo, encontrar com Jesus e pedir para ver. E aí os seus olhos se abrem. E lembremos que muitas pessoas que viam Jesus não conseguiam enxergar a missão dele. Tanto que teve um bom número de pessoas ali na Judéia, em Jerusalém, que não tiveram dúvida entre Barrabás e Jesus gritarem: crucifica-o, crucifica-o. Não é todo mundo que viu Jesus que conseguiu enxergar a proposta. Bartimeu não teve dúvidas. Do jeito dele, no meio da escuridão cambaleante, ele foi atrás. Então, a gente tem como espíritas e espíritos reencarnacionistas, cada reencarnação é uma oportunidade única. Cada reencarnação é um chamamento à nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. Quem não segue a sua natureza
fica desnaturado. Por isso sofre. Qual será a nossa decisão? As portas estão abertas, mas a porta que leva à perfeição é estreita. A porta da perdição a gente já conhece, porque esteve muito à vontade com ela durante todos esses séculos. Ser espírita, e aí a seriedade do espiritismo, é se mostrar disposto a ser uma pessoa melhor. Não é que ser espírita tem que ser uma pessoa perfeita. Muitos espíritas se enganam em relação a isso. Você é espírita? Não, estou tentando ser. Ninguém perguntou se a pessoa é perfeita. Perguntou se ela é espírita. Existem bons espíritas e maus espíritas. É só dar uma olhadinha lá no livro dos médiuns, quando Kardec classifica os espíritas. Mas a frase que nos marca: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Aquilo que no Evangelho nós vamos encontrar como conversão. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Se nós espíritas fizermos isso, seremos a locomotiva do mundo para que outras pessoas nos sigam, para que finalmente esse planeta possa deixar de ser um planeta de provas e expiações e caminhe para um planeta de regeneração. O dever não é dos espíritos. O dever é de nós encarnados, porque somos nós que estamos no mundo, somos nós que estamos na matéria. Então o compromisso é nosso, a responsabilidade é nossa. Para encerrar, que tenhamos essa força, essa dedicação, essa coragem do filho de Timeu para poder sair da cegueira e encontrar a luz que Jesus nos oferece. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus.